Neste momento, prezados irmãos e irmãs, convido-os para que acompanhem a leitura que vou fazer no profeta Isaías. Profeta Isaías, capítulo 9, dos versos 1 até o verso de número 7. Profeta Isaías, capítulo 9, versos 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor. Como no dia da derrota de Midian, pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Palavras do Senhor. Prezados irmãos, nós estamos nos aproximando da celebração do Natal, mais um final de ano, mais um momento em que nós recordamos o ato grandioso de Deus em enviar o seu Filho para morrer pelos nossos pecados, para nascer neste mundo como homem, viver neste mundo e pelo seu ministério, pela sua morte, pela sua ressurreição, nós podemos celebrar o Natal de Jesus com alegria. Hoje, gostaria de, a partir do texto que lemos, falar sobre não apenas o momento do nascimento de Jesus, mas um período que antecede a este acontecimento, que está registrado lá no passado, nos livros dos profetas. E eu quero começar mencionando, como já disse, este trecho que foi lido do profeta Isaías, do capítulo 9 até o verso 1 ao verso 7, porque nós estamos, como eu disse, novamente em um período do ano em que lembramos do Natal e tem sido repetida ano a ano a orientação a respeito do significado verdadeiro do Natal. E por mais que tenhamos as nossas reuniões familiares um tanto restritas neste ano, por mais que façamos nossas festas comemorativas e troquemos presentes, o fato é que Natal deve nos levar, primeiramente e mais importante, a pensar em Cristo Jesus, especialmente em sua primeira vinda no primeiro século. Embora os evangelhos façam menção deste episódio do nascimento do Filho de Deus, o Deus encarnado, nascido da Virgem Maria, a sua história e os relatos de sua chegada começam bem antes do século I, muito antes do primeiro século. Os profetas anunciaram este momento. E esta narrativa do profeta Isaías, 700 anos antes, aponta para a chegada do Filho de Deus prometido. E mais, Isaías
ao descrever o Filho de Deus que viria no devido tempo, ele o faz atribuindo ao Senhor Jesus ao menos 4 títulos importantes. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Lemos isso no capítulo 9, no verso de número 6. Cada um destes títulos tem uma grande importância, porque mostram quem Jesus é e de que maneira ele age em nossas vidas. O que poderíamos esperar do Messias quando ele viesse, e ele já veio. O profeta apresenta aquilo que o povo de Deus poderia esperar quando o Messias viesse, quando o Filho de Deus chegasse. E a notícia boa do Evangelho é: ele já chegou, ele já veio. Há algo aqui que deve chamar a nossa atenção de maneira especial e alegrar os nossos corações. E eu me refiro à transição do capítulo 8 para o 9. Observe o último verso do capítulo 8, verso 22, diz assim: serão atirados em densas trevas. Assim conclui o capítulo 8. Serão atirados em densas trevas. Não é uma notícia muito agradável. E o capítulo 9, no primeiro verso, inicia com uma inversão deste quadro, conforme lemos também. Não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos, afirma o texto do profeta. Imagine que você está num quarto escuro e de repente uma porta se abre e entra então uma claridade, e isso muda tudo. É uma mensagem de esperança. Algo novo está chegando. Os céus estão trabalhando para isso. Isaías 9 é a promessa dessa grande virada para o povo de Deus por meio do nascimento de Jesus, das trevas para a luz. Vejam, no verso 2, luz em vez de trevas, diz o verso. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Lembre-se que o capítulo 8 terminou com promessa de escuridão. Eles serão lançados em uma escuridão profunda e densa. Mas Isaías assegura que chegará o momento em que o dia raiará e a escuridão se dissipará. Um dia Cristo nascerá e trará luz, dissipando as trevas. E no verso 3, logo a seguir, a alegria substituirá a tristeza. Diz assim o texto: fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Meus irmãos, é uma inversão maravilhosa. A esperança e a alegria estão por vir, diz o profeta, e virão com Jesus. E quando este dia chegar, as faces dos filhos de Deus estarão repletas de alegria, não de angústia, de celebração, não de tristeza. Dá uma olhada no que os pastores no campo foram informados ao receberem a notícia do nascimento de Jesus pelo anjo lá no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Não temas, pois eis que lhes trago boas novas de grande alegria. A notícia do anjo para os pastores coincide com a palavra do profeta 700 anos atrás, que Jesus viria para trazer-nos grande alegria. Isso não pode sair do seu coração.
não pode sair da sua mente. Ele veio para nos dar alegria. Examine o seu estilo de vida. Olhe bem para o mais profundo do seu coração. Será que estas verdades proclamadas pelo profeta estão no seu interior, estão em você? Há alegria verdadeira no seu interior, na sua vida, no seu cotidiano, se você tem estado com Jesus? Há uma esperança. Há uma esperança e luz ao invés de trevas e medos. Isaías está apontando para um bebê que chegará lá na frente, no futuro dele, 700 anos depois desta sua fala. Versos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. É como se estivesse visualizando a cena de um menino na manjedoura, rodeado de pessoas e animais, e diante da perplexidade, se ele pudesse estar lá no dia do nascimento de Jesus, o profeta diria: eu não falei, eu não disse que isso ia acontecer, e aconteceu de fato. Ele chegou, o Messias chegou, o Filho de Deus foi enviado a este mundo, conforme o Senhor mesmo prometeu pela boca, pela palavra do profeta, e ele fará toda a diferença neste mundo. Luz na escuridão, luz na escuridão. Em Mateus capítulo 4, verso 15 e 16, o Evangelho cita estes versos do profeta como cumpridos com o nascimento de Jesus, confirmando que a palavra profética tinha algo a ver diretamente com o nascimento de Jesus, com a chegada do Messias. Esta criança é a resposta para aqueles que estavam nas trevas. Ele é a luz. Mas o que essa criança tem, diferente de todas as crianças que nascem todos os dias? O profeta Isaías atribuiu 4 títulos para Jesus no verso 6. E eles podem nos dizer o que Jesus veio fazer e quem de fato ele é. 4 títulos para Jesus neste verso que lemos, e eu gostaria de meditar brevemente em cada um destes títulos. O profeta começa dizendo que um filho nos foi dado e ele se chama, o nome dele é Maravilhoso Conselheiro. Este é um dos títulos de Jesus, Maravilhoso Conselheiro. Maravilhoso significa extraordinário, belíssimo, significa que ele é um conselheiro confiável. Aqueles que vêm a ele nunca ficarão perdidos. Seres humanos podem dar conselhos, mas nem sempre são confiáveis ou, na melhor das alternativas, mais ou menos. Mas os que vêm a Jesus recebem conselho seguro. A vida do ser humano muda com o nascimento de Jesus, o maravilhoso Conselheiro. Somente Ele pode enxugar toda lágrima de nossos olhos. Somente Ele pode nos libertar de nossos pecados. Somente Ele pode nos dar belos e confiantes conselhos. E você pode confiar naquilo que Jesus disser para você fazer. Isaías nos alerta para não depositarmos nossas esperanças em meros homens que são falhos, mas está nos chamando, está nos convidando para confiar no maravilhoso Conselheiro Jesus Cristo. Os seus conselhos guiarão nossos passos com segurança até o destino final. A sua palavra será uma lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Mas há um segundo título que o profeta atribui ao Messias que virá. Ele o chama de Deus Poderoso.
Deus poderoso. E isto por si só já é uma declaração de reconhecimento da divindade de Jesus. O bebê nascido na manjedoura não era apenas o Filho de Deus, ele era Deus. E isto nos fala também da onipotência do poder divino de Jesus. Quando você abre o Evangelho de João, no capítulo 1, verso 1, diz lá que ele é o Verbo que estava com Deus, que era Deus, e por meio de quem todas as coisas foram feitas. Aquela criança que chegou e que se deitou numa manjedoura de forma humilde e simples era o próprio Deus encarnado. O Deus poderoso veio a nós como um bebê indefeso no colo de uma virgem. E em sua divindade e em sua onipotência caminhou pelas ruas, foi traído, pregado na cruz, e para aqueles que pensaram que seria um sinal de fraqueza, a sua ressurreição anunciou que ele é poderoso para salvar e nos dar forças em nossas fraquezas. Mas o profeta ainda chama Jesus com um terceiro título, dizendo que ele é o Pai eterno, a figura paterna, o exemplo de um pai. Um bom pai, nós sabemos como ele se comporta, como ele age, como ele cuida, como ele ama o seu filho. Mas não é apenas sobre a figura do pai que o profeta diz, mas ele diz que este pai é eterno. Identifica-o como um pai, mas um pai amoroso, que está muito além do tempo. Ele é Deus e, por ser Deus, é Pai eterno. Deus se relaciona conosco como Pai que ama os seus filhos, um amor que não nos abandona, nunca cessa, que acende uma luz na escuridão. E meus irmãos, minhas irmãs, ainda o profeta encontra um quarto título para dar a Jesus. Ele o chama de Príncipe da Paz. Príncipe da Paz. Jesus é a nossa paz. Jesus nos dá paz. E como diz o Evangelho, não como o mundo dá. A paz que Jesus nos traz é diferente, não há comparativos neste mundo. E sua paz ajuda-nos a não deixarmos nossos corações atribulados. A frase significa: ele é o príncipe cuja vinda nos traz a paz. Então, com a chegada do Messias, com o nascimento de Jesus, e nós estamos nos preparando para celebrar este Natal, esta chegada do Filho de Deus, com esta chegada, quando ele anuncia e a sua presença entre nós, ele está dizendo ao mesmo tempo: a paz que o Pai prometeu para vocês através dos profetas acaba de chegar. Eu sou a paz. Isaías 9:6 ensina que o plano de Deus para a paz está focado em uma pessoa, no menino Jesus. Neste verso, você tem então 4 nomes de Jesus. Isso é o que eles significam. Se você se sente confuso e precisa de conselhos, ele é conselheiro maravilhoso. Se você se sente fragilizado, ele é Deus poderoso. Se você está inseguro quanto ao futuro, ele é o Pai da eternidade. E se você está perturbado e não sente paz, ele é o Príncipe da Paz. Termino esta breve meditação dizendo aos irmãos: o profeta disse ao povo: um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Esta é a apresentação de Jesus como alguém que veio para nós. O maravilhoso conselheiro, Deus forte,
Pai da eternidade, Príncipe da paz, veio para você e para mim. Devemos nos curvar diante dele e reconhecer a sua presença neste Natal, agradecer por este grande e especial presente. Neste Natal, prepare-se para ter um encontro maravilhoso com o maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele é tudo de que precisamos.